Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, como eu falei, eu estou fazendo a fanart da Frieren, que eu acho que eu comentei mais vezes do que eu deveria no vídeo do One Punch Man, que é o anime que eu tô mais viciada no momento. Foi por causa de Frieren que eu assinei Crunchyroll só pra poder acompanhar a segunda temporada, que eu tô amando, aliás. Hoje saiu o episódio 7 e eu já tô ansiosa pra semana que vem, porque, cara, deveria ser crime. Deveria ser crime alguém terminar o episódio no meio de cena de luta. Eu acho ultrajante. Porque, nossa, a gente tá lá na flor da pele. Tipo, ai, nossa, que foda, que legal. E aí, quando começou aquele sonzinho de final de episódio, tá dando final de episódio? Não, não faz isso comigo, não faz isso comigo. Fizeram isso comigo. Aí acaba o episódio, aí eu fico com cara de tacho até semana que vem. Mas tá bom. Esse desenho, na verdade, eu tô redesenhando, né? Que eu tinha feito já um desenho da Frieren antes. Mas foi uma pose também, eu me inspirei bastante. Eu não sei se vocês assistiram Frieren. Se vocês estão aqui, vocês devem ter assistido, né? Na verdade. Da luta que ela teve com os demônios na primeira temporada. Que ela aparece lá pra Demônia. Que eu esqueci o nome agora. Mas, enfim, tem essa luta e ela aparece lá no meio da noite. Eu me inspirei nessa pose que eu acho muito legal. E também porque eu tinha estudado um pouco de gestual, né? Aí eu tava achando o desenho que eu fiz a primeira vez meio travadinho, meio feinho. E eu também tava testando outros tipos de finalização, né? Com sem tanta linha. E eu, vou experimentar, refazer aqui e fazer ela mais bonitinha. Aí eu refiz, fiz o gestual bem doido. É que você viu no começo, né? É que passou bem rápido, porque realmente é algo rápido de fazer, né? Você tem que ser bem ágil. E enfim, aí eu tentei fazer essa pose mais esvoaçante, né, e tal. Fazendo algo bem fluido que eu gosto, né? Especialmente na hora de pintar, uma das partes favoritas depois que eu pinto é de fazer esses fiozinhos de cabelo que ficam voando. É uma curiosidade bem aleatória aqui pra vocês. Mas tá, por que eu gostei tanto de Frieren? Na verdade, eu assisti Frieren por causa de outro canal aqui no YouTube. Eu não sei se eu posso ficar comentando assim, mas no final de todos os no final de todos os vídeos que ele faz, ele termina com assistam Frieren, assistam Frieren. Aí eu falei, mas época que teve também aquele meme da Frieren olhando pra cima, né, que um montão de artistas começou a fazer daquele ângulo. Aí eu só peguei um dia que eu tava de boa, aí eu, que saber, deixa eu começar a assistir Frieren, né? Eu já tinha assistido a Apotecária, né? Eu já jogava a Apotecária, então eu já tava meio que interessada em saber um pouco mais de anime. E eu comecei a assistir. Os primeiros episódios são bem lentos, assim, o que é interessante. Porque não é algo que você vê normalmente, né? Então, é episódio mais tranquilos, mais devagar. Eu fiquei pensando, tá, pra onde essa história tá indo? Que eu tava entendendo nada. Mas aí, depois de um tempo, a gente vai estar pegando nos personagens. A gente vai estar pegando neles. E quando finalmente engatou na trama da viagem dos 10 anos, nossa, foi muito legal. E aí a gente vai se apegando. Eu acho que é isso que pega muito, né? Na Free, né? A gente se apega muito nos dilemas, nos desejos, nos personagens no geral. E eu acho isso muito bonito, sério. E além dos momentos engraçados, que teve bastante, especialmente depois que o Stark entrou no grupo. E eu simplesmente adoro o Stark. O Stark, ele é meu protegido. O Stark é o meu protegido porque ele é muito fofo. Ele é muito fofinho. Ele com a Fern, eles são uma coisa muito graciosa. Que é algo que você vê que tá lá, mas é bem construído de uma forma bem gostosinha, sabe? E eu tô doida pra eles namorarem logo, como todo mundo que tá assistindo isso aqui deve estar também. Porque, cara, não é normal, um negócio muito demorado. Outra coisa que eu gosto bastante em Frieren é que a Frieren em si, né? Ela começa. A gente vê que ela tem uma casca bem fria mesmo, né? Como diz o nome. Ela tem essa casca mais fria, a gente vê que ela é mais fechada, mais na dela, não entende muito de sentimento e essas coisas, mas ao mesmo tempo ela tem, entre aspas, assim, né, falhas de caráter, ou até curiosidades engraçadinhas, né, melhor falar desse jeito, umas coisas engraçadinhas sobre ela, que deixa ela mais real, como, nossa, ela não gosta de acordar cedo de jeito nenhum, ela faz tudo por um grimório, ela sempre cai na mesma, como é que fala? Na
na mesma armadilha do mímico, só porque ela quer muito Grimórios, porque ela gosta de aprender. E essas coisas bem pequenas, né, esses detalhezinhos fazem ela parecer mais real. Então, por mais que a gente tenha um respeito sobre ela, né? Que ela, nossa, ela é uma elfa de milhares de anos, sabe bastante coisa, é muito da hora, ela sabe lutar, ela é muito inteligente. Ao mesmo tempo, ela tem essas coisas meio bobonas sobre ela. Eu acho isso muito engraçado sobre a personagem. Tanto que tava. Eu tô acompanhando um cara que tá fazendo análise semanal dos episódios de Frieren. E destaca muito isso, de que quase todo episódio nos primeiros. Nos meus episódios, né? Quase todos tinham a Frieren dormindo de forma engraçada, porque é algo muito engraçadinho de ver. Ela agindo como qualquer pessoa. Então ela dorme desengonçada, ela é bagunceira, ela é meio desligada às vezes. E eu acho isso muito legal. E é um contraponto muito legal com a Fern também, né? Que a Fern, pra idade dela, ela é muito madura, ela é muito séria, ela é muito centrada. E é até um contraponto. Que teve até agora eu tava pensando a respeito, que a gente percebe, né? A Fern, ela é mais nova, só que ela se veste como uma senhora, né? Ela se veste como uma velha senhora. E eu imagino que seja exatamente sobre isso, né? Sobre ela ser bem mais madura do que ela é pra idade. E a forma que ela meio que passa isso, passa isso fisicamente, né? Externamente, é através das roupas de senhora que ela usa. Então, a gente sempre vê a Fern sempre tendo esse contraponto mais maduro pra Friri, né? Motivando ela a acordar mais cedo, como uma mãe faria, arrumando o cabelo dela, tratando ela de uma forma super fofa. As duas têm muito essa dinâmica de mãe e filha, às vezes, só que invertido, né? Porque a Frieren é mais velha que a Fern. Eu acho isso bem engraçadinho, eu acho isso bem engraçado e bem fofo também. E o Stark, ele chega. Nossa, no começo eu tava. Não tava dando nada, tava dando nada, na verdade, né? Tipo, nossa, que menino estranho, né? É a primeira vez que ele apareceu na série. Só que naquele mesmo episódio, ele tem aquela cena muito legal com o dragão. Então, eles apresentam ele como um medroso que não sabe o que tá fazendo. Mas termina o episódio mostrando que sim, ele é capaz. Eu acho isso muito legal. E as cenas de luta de Frieren são outro espetáculo, né? Não é o foco, eu sei que não é o foco. Obviamente não é o foco, que eles têm outra coisa lá. Mas é algo muito lindo de ver. Nossa, eu acho admirável, sabe? Toda aquela cena fluida, eles correndo, eles pulando e fazendo as coisas. Eu acho muito bonito. Toda vez que tem essas cenas, eu fico vidrada na tela. Vidrada. Eu queria muito ler o mangá, velho. Na verdade, eu li o capítulo 6, né? Só que eu queria já acompanhar a segunda temporada, né, que tô adaptando agora. Mas só tinha o 6, que é o final da primeira temporada ainda. Tanto que o mangá ainda termina um pouquinho antes da primeira temporada terminar. Então eu ainda fiquei, pô, muito legal. Adorei o mangá, adorei a arte. Nossa, linda a arte do mangá. Linda, linda, linda. Mas eu fiquei tipo, poxa, eu queria acompanhar o que eles vão adaptar agora. E não tinha de jeito nenhum, velho. Janeiro e fevereiro eu tava procurando, não tinha em lugar nenhum o volume 7 e o 8. Aí eu acabei me dando por vencido e peguei o volume 9. Aparentemente eles vão adaptar até os primeiros capítulos do volume 9. Então, pelo menos quando acabar essa temporada, eu vou poder continuar acompanhando a história. O que é bem bom. Bem bom. O que é bem bom pra mim. Vou poder ler esse daqui e depois eu vou acompanhando, né? Que eu já combinei com meu namorado da gente pegar um mangá por mês. Dois, talvez, né? Porque tem um Punch Man também. A gente terminou de ler a luta do Garou. Enfim, assunto aleatório do nada aqui no meio do vídeo. Então tá, vocês estão vendo aí que eu já tô colorindo o desenho, né? Eu tentei fazer uma line art, mas eu tô tendo muita dificuldade pra fazer line art dos meus desenhos, cara. Tá sempre ficando feio. Eu vou ter que pegar um dia só pra ficar fazendo line art até ficar legal. Porque fica muito bonito quando eu tô fazendo no tradicional, sabe? Eu pego a minha caneta. Eu nunca tive caneta nanquim, velho. Eu tenho falha nesse nível. Então eu pego a minha caneta esferográfica e as minhas layout no tradicional no meu papel ficam muito bonitos, né? Modéstia à parte. Eu só falo isso porque o último que eu fiz
foi da Momo, lá de Dandandan. Aí eu fiz um desenho dela, ficou coisa mais fofa. Aí eu fiz Lanete com a caneta, ficou coisa mais fofa também. Só que no digital não fica tão bonitinho assim. E aí eu fico meio frustrada e eu começo a fazer bastante render por cima pra ficar legal. Mas eu ainda vou tentar ajustar nisso. Eu tô querendo arranjar um jeito de fazer uma finalização melhor. Porque, sei lá, eu tô olhando para desenhos ultimamente, eles tão bonitos, eu tô gostando do nível que eles estão, mas eu sinto que dá pra ir um passo além agora, sabe? Sendo um pouquinho mais criativo. Quero colocar mais variância de cor, quero fazer essas coisas, mas por algum motivo eu fico com receio de fazer isso na hora e eu só faço o básico. Que foi o que eu fiz aí, eu tava pensando em fazer uma coisa explosiva, mas eu acabei ficando no básico. Então, depois eu vou fazer algo pra praticar. Talvez eu até grave também, pra vocês verem meu processo. Mas foi ficando assim. E eu devo admitir, uma das minhas partes favoritas foi fazer o cabelo. Por algum motivo eu amo fazer cabelo renderizado, porque eu ignoro as linhas e eu simplesmente eu pego o pincel e eu faço o que eu quero. Nossa! Nessa hora aí, eu fui pintar a linha, que eu tava pensando em pintar de um jeito diferente. Aí eu peguei esse tom de marrom, que ficou tão fofinho, tão fofinho. Aí eu vou deixar assim mesmo. Tanto que vocês vão ver que no olho eu nem fiz muita coisa na parte da pele, do rosto, porque eu adorei o tom que ficou esse marrom na pele dela. E lembrou muito numa parte que tem. Na introdução desse episódio da segunda temporada, tem uma parte que você vê a Frieren num vale assim, cheio de rosas, e é uma pintura mais pastel. E por algum motivo me lembrou muito essa cena quando eu pintei ela em arte desse tom de marrom. E aí eu resolvi deixar assim. Talvez eu me baseie nesse frame do Vale de Rosas para poder pensar em outras formas de pintura, porque alguma coisa naquela cena me encanta a delicadeza, sabe? O tanto de cores que tem. Eu gosto dessa variância de cores, só tenho que estudar melhor como é que faz isso sem parecer uma bagunça, sabe? E aí foi seguindo a vida. Nossa, eu não gravei pra vocês fazendo o render do cabelo, olha só que palhaçada. Eu eu tava esquecendo de gravar porque o gravador ele grava até mais ou menos 1 hora, né? O gravador de tela. E aí eu acho que deve ter saído da gravação e eu não percebi. E aí eu não gravei a parte do cabelo, que foi a parte mais divertida de fazer. Me desculpa, gente. Porque eu acho muito legal. Eu pego os tons assim e aí eu vou fazendo as mechas, voando e tal. Eu acho muito legal fazer a parte do cabelo. Outra falha de caráter nos meus desenhos é que eu não tô deixando tudo certinho antes de fazer a parte do render, tanto que vocês vão ver que tem umas coisas de luz que eu joguei. Às vezes eu volto pra poder apagar porque saiu, foi pra fora do desenho. Eu não deveria ter feito isso, não. Eu deveria já deixado tudo bonitinho dentro do desenho. Mas eu tava tentando fazer meio apressado. Me perdoem. Aí ficou mais ou menos assim. Mas ficou bem bonitinho o desenho. Ficou melhor do que o de antes. Se vocês quiserem ver o desenho antigo, se eu não me engano, acho que eu postei no meu Threads. Porque no Insta eu só postei nos stories. Aí eu percebi semanas depois que eu não postei como é que fala? No feed. Eu não postei no feed, eu postei nos stories, eu não postei no feed. Percebi isso tempos depois. Só que no tempo que eu percebi, eu já tava achando o desenho esquisitinho. Aí ele não tá ornamentando com o resto dos desenhos aqui do meu feed. Então eu não vou postar ele aqui. Esse aqui que eu fiz agora eu vou postar. E eu não sei se eu vou divulgar esse vídeo porque eu estou genuinamente com vergonha. Porque eu ainda não sei o que eu estou fazendo. Eu tô gravando o áudio e eu sei que eu deveria editar o meu áudio. Eu sei que eu deveria fazer alguma coisa mais legal de ser ouvida. Mas eu ainda não pesquisei sobre como faz isso. Porque eu ainda tenho que fazer um desenho pro meu pai. Que meu pai teve uma ideia do nada essa semana pra eu desenhar a família inteira. A família dele, assim, da parte de pai. Que são 7 irmãos e a minha avó e o meu avô falecido. Então é muita gente pra desenhar. E o meu pai, ele não entende muito dessas coisas. Então eu vou ter que fazer de um jeito que ele goste. E fazer de um jeito bonitinho, que fique o pessoal reconhecível. Mesmo no meu estilo mais cartoon. Então eu estou meio que surtando. E eu queria postar o vídeo da Frieren hoje, por isso que eu priorizei o desenho da Frieren. Só que mesmo assim eu ainda fiz ele meu corrido, que eu terminei o desenho hoje de manhã. Então, eu gosto de vocês, tá, gente? Eu estou tentando levar isso a sério. Então, se isso me parecer menos profissional,
Ignorem, por favor, estou só desabafando com vocês. Mas tá ficando mal bonitinho, fala só. Não ficou bonitinho? Eu gosto de fazer a parte do render até. Eu só preciso achar um jeito de fazer ficar mais bonitinho. Eu vou pensar até lá. Eu tava fazendo esse céu ensolarado pra lembrar um pouco o último desenho que eu tinha feito, que eu acabei optando por um céu ensolarado também, que ficou muito bonitinho. Mas eu não gostei muito. Aí eu acabei indo pro fundo noturno. Vocês vão ver também que eu acabei fazendo uma lua torta. E aí eu vou voltar pra poder arrumar e gravar o takezinho de segundos, ajustando pra vocês. Mas tá ficando muito bonitinho. Eu gostei do resultado. Vocês gostaram do resultado? Vocês estão assistindo o Frieren? Enfim, se gostaram, dá um likezinho e tchau, tchau.